Então agora a ilha de Creta ela vai acabar em declínio, mas a cultura ali vai ser levada para a parte grega, principalmente para a cidade chamada Atenas. É porque na Grécia, nesse período, eram cidades, estados independentes. Por exemplo, tinha Tebas, tinha Esparta, cada cidade com uma forma, uma cultura diferente, apenas a língua ali que era meio incomum. Agora, Atenas, houve realmente um florescimento comercial, florescimento da filosofia, florescimento da democracia. Então, foi uma cidade especial aí na história e para a arte também. Nós vamos focar hoje na arte, na produção artística na cidade de Atenas. Então, veja só, vamos focar aqui na escultura. Então, eles passaram por três fases na escultura grega. A primeira fase é a chamada fase do período arcaico, onde eles esculpiam objetos chamados de couros. Então, eram esculturas, estátuas de jovens homens e nus. Tá certo? Então, esse período que mais tem é isso: esculturas de jovens, homens e nus. E existe uma clara inspiração da cultura egípcia aqui na forma de esculpir, uma escultura mais simétrica, mais rígida, uma postura meio ereta e meio rígida, tá certo? Então, esse primeiro momento, a escultura grega ela vai beber na fonte egípcia, que vai passar ali por Creta até chegar então lá na Grécia. Aqui ele já demonstra esse culto ao corpo masculino. O corpo masculino representaria o ideal de beleza divino. O corpo da mulher, por sua vez, seria uma cópia imperfeita do corpo masculino, portanto, não era esculpida. Era muito raro ter escultura de corpo de mulher, o corpo nu feminino. Então, o corpo nu masculino representaria o que seria de mais belo, de mais perfeito, de mais divino do que existe na criação. Eu não concordo, eu acho o corpo feminino mais bonito, mas é apenas uma opinião. Agora, para a cultura grega, o corpo masculino é a representação da perfeição suprema ideal. E o corpo masculino, como vocês podem ver, já forte, né? Musculoso, possivelmente inspirado nos atletas que venciam as Olimpíadas. Então, os atletas que venciam as Olimpíadas eram considerados pessoas superiores, com algo divino neles. Então, esses corpos eram considerados ideais aí. E geralmente eram jovens, né? Lembrando também que nas Olimpíadas os jovens competiam nus, os homens. Somente homens podiam participar, somente homens podiam assistir, e eles competiam nus, porque era uma forma de exaltação aos deuses e a beleza corporal que os deuses atribuíam a eles, tá certo? Período clássico, houve uma grande mudança na arte aqui com a ideia do movimento. Então, eles buscavam esculpir os homens lá fazendo movimentos, já que eles amavam tanto as Olimpíadas. Então, eles começam a fazer as esculturas agora, justamente no momento, no auge ali, a hora que o cara vai lançar o disco ali e vai ser campeão, enfim, e vai ser coroado depois, quase como um deus. Então, eles começam a esculpir, eles invocaram que eles queriam dar a ideia de movimento, mostrar o momento ideal ali, onde o cara vai mostrar o seu poder, seu físico ali, seu talento. Muito difícil, inclusive, pessoal, veja só, para você fazer todo esse aspecto do movimento, ó, o estudo que eles tinham que fazer dos músculos ali, esse braço erguido não durou muito, porque é mármore, tá? Vai quebrar. Eles só vão conseguir manter o braço esticado quando eles usam o bronze, que aí é metal, aí sim esse braço não vai quebrar. Apesar que poucas esculturas em bronze chegaram para nós, porque, de novo, a questão da guerra que a gente estava falando, né? Então, quando tinha a guerra, eles derretiam as obras de arte para fazer armas, pessoal. Isso, para mim, é um absurdo, né? Então, os caras fazer o quê, né? Eles tinham que ir para a guerra, então eles têm que acabar com a arte para se voltar à guerra. É o lado negativo que eu acho da humanidade, né? Mas fazer o quê? Mas aqui, então, eles mostram esse movimento aqui. Eles esculpiam aqui deuses também, tá? Não só atletas, mas também deuses. No caso aqui, Zeus lançando seu raio aí. E pode ver que o padrão corporal segue o mesmo, né? O homem nu, forte, sensual. É um padrão de beleza que eles vão desenvolver também, que serve até os dias atuais. Né? O Policleto, que fez estudos, ele buscou estudar qual seria um corpo masculino ideal, e aí ele chega nesse padrão corporal aqui. E aqui ele usa, inclusive, a própria matemática. Ele busca as proporções, o tamanho da cabeça em relação ao corpo, tamanho da perna, tamanho do braço. Ele meio que ficou obcecado pela beleza, né?
E aí ele vai esculpir esse padrão de beleza aqui, ó, esse homem forte, musculoso, aí, e esse padrão de tamanho da cabeça. Eles pegavam os vencedores das Olimpíadas e começavam a calcular qual que era o tamanho corporal do cara. E aí chegam a esse padrão aqui, ó. Então eles pegavam o tamanho da cabeça e a altura ideal do cara seria 7 vezes o tamanho da cabeça aqui, ó. Então, para saber se o cara tinha essa beleza ideal aqui. É claro que eu tentei, não vá tentar fazer em casa, senão você vai ficar triste, tá? Eu tentei fazer aqui e não dá muito certo. E é só para o homem, tá? A mulher não adianta aqui fazer esse cálculo, que é outra coisa daí. Só que isso muda. Por exemplo, Leonardo da Vinci, mais de 2.000 anos depois, recalculou isso. E aí já eram 8 cabeças e não 7 mais. Possivelmente o padrão de altura aumentou ao longo dos séculos. Então aí você vê que a beleza é relativa. É isso que me deixa mais tranquilo. Os gostos, os padrões, eles são relativos. Então aí, eles vão invocar, eles vão achar um número, inclusive, que seria o número de Deus. Eles começam a calcular as proporções do corpo masculino e eles chegam a um número, 1,614, seria o número de Deus. Daqui a pouco eu vou falar como que você encontra esse número no seu corpo, inclusive na natureza. E eles vão fazer até arquiteturas, construções usando esse número que eles encontram na natureza. Leonardo da Vinci usou, enfim. E no último período, então, depois que eles fizeram as esculturas igual aos egípcios, depois eles ganham a ideia do movimento, desenvolvem o conceito de beleza ideal, e no último período, quando o Alexandre o Grande invade lá a Grécia e tal, o final da cultura, da história grega, aí sim eles começam a esculpir, dar uma atenção especial para o nu feminino. E aí eles desenvolvem também um conceito de sensualidade, de beleza agora voltado para a mulher. E se você for reparar, você pode perceber que o corpo feminino ideal para eles era o mais próximo possível do corpo masculino. Pode ver que os seios são pequenos, a barriga, ó, aqui a cintura meio reta, a barriga meio chapada, até meio musculosa. Então veja só como que ainda o ideal masculino está presente. Então qual seria o corpo feminino ideal? O corpo que mais se aproxima do padrão masculino. Beleza? Então hoje a gente, se você for pegar na moda, isso aqui ele foi levado às últimas consequências, né? A ideia da mulher magra, ultra magra, é usado na indústria aí, da moda, o que é um absurdo, né? Que vai contra a própria natureza. Algumas mulheres são magras mesmo, aí tudo bem, mas algumas mulheres são oprimidas por esse padrão de beleza da mídia, das redes sociais, e a ideia de drama. Então é uma escultura teatral que a gente fala. Então, ela não é feita só para você olhar e admirar a beleza, mas sim você imaginar a história por trás, o aspecto teatral, o drama que está por trás. E aqui é uma história mitológica de Laocoon e seus filhos. Ele fica sabendo que Troia seria destruída e ele tenta fugir do destino. E ele foge da cidade na calada da noite, mas os deuses observam, né? E vão lá e punem Laocoonte e matam ele com uma serpente enrolada nele e nos seus 2 filhos. Aqui eles desenvolvem um conceito de destino, que os gregos acreditavam muito nisso, que cada pessoa já tem um destino traçado já antes de nascer. É perigoso também esse tipo de pensamento, é claro que é muito complexo discutir isso, a filosofia discute sobre essa questão de destino, de livre-arbítrio, a teologia também, predestinação ou livre-arbítrio. E a gente tem que tomar cuidado é que muitas pessoas usaram esse discurso para se descuidar e colocar sua própria vida em risco, inclusive na pandemia. A arquitetura, eles usavam o conceito da proporção áurea, o número de Deus, como eu falei para vocês. Aonde que é usado isso? Veja só, eles faziam então a lateral, então vamos pegar a medida lateral e dividir pela medida da parte da frente. Resultado, o número de Deus, o número áureo, que é o número 1,614. Se você for pegar aqui o Partenon, quem assistiu o Cavaleiros do Zodíaco vai saber que ele é construído no alto ali da montanha e ele servia para abrigar a estátua da deusa Atena. Então não era um lugar para as pessoas entrarem, somente o sacerdote podia entrar. É um conceito mais antigo de religião, né? Na verdade é um conceito clássico de religião, que você tem então a população comum, os deuses ou Deus, e aí você tem que ter um grupo, uma casta sacerdotal que vai estar apta a acessar a casa de Deus e oferecer ali os sacrifícios, ali as oferendas. O cristianismo que meio que rompeu com esse padrão quando você tem essa noção que Jesus morreu para salvar todos, para
para purificar o pecado do mundo. E aí você, mesmo que você seja, ou eu, ou você, ou qualquer um que seja o pecador safado, você pode entrar na casa de Deus e pode ter acesso a Deus. É um conceito totalmente revolucionário para a época e até para os dias de hoje. Mas então, só para vocês terem um comparativo, no caso Partenon, você não entra lá. Somente o sacerdote pode entrar e ter acesso à estátua da deusa. E também ele é feito numa concepção que não é gigantesca, né? É colossal, faraônica. Por isso que a gente chama que é um princípio harmônico, equilibrado, um princípio mais voltado ao próprio ser humano, que parte de uma proporção mais voltada ao corpo humano, né? Então, não preciso fazer uma pirâmide gigantesca, eu faço um templo harmônico, equilibrado, com uma altura legal, que dê para colocar estátua, enfim. Então, essa é uma concepção de construção inovadora também, que acabou inspirando várias outras construções ao longo da história, inclusive aqui em Telêmaco você encontra, em Curitiba, Federal do Paraná, segue esse modelo, que tem esse triângulo, né, o frontão. Quem já viu lá, Federal do Paraná, a sede lá no centro de Curitiba? Tem esse modelo, ó, um frontão, né, o triângulo, as colunas, Ô, professor. frontão, as colunas e o capitel aqui, ó, que é essa estrutura que segura o teto, né? Tipo um friso aqui, um detalhe que vai segurar o teto. E esse era feito de 3 formas, vou mostrar para vocês. Isso é bem interessante a gente pensar também. Olha a função, já comentei. Interessante esses 3 capitéis aqui, ó. O dórico, o jônico e o coríntio. Então, o primeiro modelo é um modelo mais minimalista, mais sóbrio, né? Com economia de enfeites. Ele é o mais limpo possível, né? Aí o segundo modelo é o jônico, que é um modelo mais equilibrado, com um pouco mais de ornamentação. E o terceiro é um modelo mais exagerado, mostrando um pouco mais de ostentação, exagero. E ele representa, assim, 3 concepções de beleza. Para terminar a arte grega aqui, que é rapidinho, a pintura. Eles fazem pintura em vasos de cerâmica. Com 2 formas também. Olha que interessante como que os gregos, eles trabalham essa ideia da multiplicidade, né? Então, aqui, eles deixam o fundo do vaso na cor do barro e pintam as figuras com uma tinta preta. E já esse é o nome da técnica das figuras negras. E a técnica das figuras vermelhas, eles pintam o fundo do vaso e deixam aqui as figuras com a cor do vaso. Eles vão pintar temas do cotidiano e temas mitológicos aqui. O pessoal que estava falando de desenho também, tem um aspecto bem interessante que os gregos começam a desenvolver, e eles que desenvolvem isso, que é a ideia do escorço. E quem desenha já está se ligando, ó. Se a gente pegar lá o desenho lá no Egito, eles faziam, ó, o peitoral de frente e os membros de lado, porque era um pouco mais fácil de fazer e também era o objetivo deles, né? Contar aquela história de forma lateral, além da frontalidade. Aqui não, veja que os gregos fazem as pernas aqui, ó, já estão de frente, dando uma sugestão de volume 3D. E principalmente os dedos dos pés aqui, ó. Eles fazem esses dedos dos pés de frente, ó, como se fosse uma vista frontal. Isso os gregos que inventam, olha que interessante. Quem desenha, em algum momento vai ter que se deparar com isso. Como desenhar os dedos dos pés? Como fazer os pés, né? E os gregos desenvolvem essa forma aqui, de fazer com a vista frontal, que a gente chama de escorço, como se estivesse dando efeito de volume. Assim.